Olá, família capricorniana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Capricórnio. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 59, Rahahel, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você capricorniano, um presente para você capricorniana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do 6 de paus. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos o carro, o arcano maior de número 7. E na casa 3, na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos a carta da Lua. Gratidão, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 6 de paus, nós temos a roda da fortuna. Ainda nesta vibração do presente, nós temos o ás de paus. Sobre o carro, o arcano maior de número 7, nós temos um valete de copas e também a carta, né, do 9 de espadas. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre a Lua, nós temos a carta do 5 de paus e também vejamos a carta do 10 de paus. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo, de apoio, né, para comigo e para com o canal. Sou muito grato. Bem, sobre o 6 de paus, nós temos a carta das alianças. Sobre o carro, nós temos a carta do livro. E sobre a lua, nós temos a carta dos lírios. Bem, capricorniano, capricorniana, a energia do presente ela será regida pelo 6 de paus. Isso traz uma perspectiva não só de alianças, né, afetiva, sentimental, mas a gente também pode falar nas parcerias profissionais. Aqui nós temos o retorno, né, do Deus Sol, então a energia de muita luz e você colhendo aqui os louros, né, da sua vitória, mas são relações harmoniosas, ou alianças aqui bem-sucedidas, onde há uma conexão com pessoas fortes e os objetivos são alinhados, né, para que vocês em conjunto alcancem aquilo que vocês projetaram. Então, você em sintonia aqui com um parceiro, com uma parceira ou com uma pessoa amiga, numa aliança e num projeto, atraindo pessoas aqui também que te admira e que confia em ti. Então é conquista, né? É triunfo, vitória. Então brilhando aqui mais do que as outras pessoas, ou ganhando a admiração das outras pessoas, sendo enaltecido, enaltecida pelo teu esforço. Aqui é energia de liderança. Então ou
de certa forma, se apresentando também como exemplo, né? E você colhendo aqui os frutos da sua vitória. Um novo começo, né? O Ás de Paus, para aqueles que buscam uma relação com muita paixão e entusiasmo, e a possibilidade aqui de um romance, eu diria, avassalador, intensificação da paixão, de cuidar e de valorizar essa relação. Então, para aqueles que estão solteiros, é o surgimento de uma nova relação com forte atração e entusiasmo mútuo. Para aqueles que já estão numa relação, nós temos a inspiração, a energia, a paixão, o impulso ou ambição que você estará aqui colocando num projeto ou se direcionando aqui a um objetivo. Então, muita empolgação, muita energia nesse novo projeto, nesse novo negócio, que é uma incitação do seu desejo, mas também um desejo aqui, né, de um companheiro, de uma pessoa amiga, ao qual você alinha este objetivo. É tanto que nós temos a roda da fortuna, e a roda da fortuna é a representação de que você está nesse centro, né, de grandes mudanças, são os enigmas, os altos e baixos da vida, uma montanha russa emocional. É como se houvesse essa perspectiva de mudanças, mas que você tem que olhar um pouco mais para os temas recorrentes, né, repetitivos, que vem acontecendo na tua vida. Então você nesse centro de grandes mudanças, trazendo os altos e baixos da vida, né? Ora nós estamos embaixo, ora nós estamos em cima, mas compreender a roda da repetição, porque você só pode quebrar essa roda e acender se você entender o que é que está acontecendo na sua vida de forma repetitiva, né? Para que haja aqui crescimento pessoal. Então, mudanças. Às vezes nós vamos fazer perguntas sobre destino, livre-arbítrio, uma certa preocupação com o destino e com o caminho da vida, mas essa perspectiva, né? Essa certeza de que você precisa mudar, de que você precisa expandir, crescer, não cometendo aqui os erros, né, do passado. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos o carro, o arcano maior de número 7, uma influência aqui do signo de Câncer. O carro está sobre os papéis, documentos, né, contratos, conhecimento. Aqui é o caminho, né, do coração. E quando você segue esse caminho do coração, as coisas tendem a ganhar força, velocidade, porque aqui são as vitórias rápidas e seguras, onde você deve enfrentar situações aqui do passado com determinação, até porque nós temos o progresso, o movimento, você exercendo um pouco mais o controle da tua vida. Então, é a necessidade aqui de buscar uma nova jornada ou avançar em direção aos teus objetivos com maior clareza. Às vezes também aqui, capricorniano, capricorniana, é a necessidade de deixar o passado para trás, para que o novo, né, possa surgir novas oportunidades, superar algum sofrimento, né, e sem criar expectativas no presente. Por exemplo, para que você possa trazer um pouco mais de fluidez e até aqui se abrir, né, para uma nova perspectiva, para uma nova relação. Então, você iniciando algo dentro da carreira, dentro do trabalho, mas tem que observar esse aspecto um pouco mais intuitivo, se abrir para uma nova relação, se esse for o seu caso. Aqui são os talentos, os empreendimentos. Então, tem que ouvir um pouco mais a voz da intuição, seguir esse processo intuitivo, né, com base nas metas, nos projetos que você tem em mente aí, que você deixou do passado e não alimentou essa energia.
deixar aqui também um pouco as preocupações de lado, né? Esse 9 de espadas traz um pouquinho dessas questões do sentimento de preocupação, de medo com o futuro, né? ou com a própria segurança emocional. Então precisa deixar essas questões no passado, principalmente aqui quando a confiança ela é enfraquecida, uma dificuldade que às vezes nós temos de lidar com os nossos próprios medos e receios, é natural. Então, às vezes também é um sentimento de culpa, tem que ter um certo cuidado, porque quando a gente foca nesse sentimento, é como se isso trouxesse aqui algum tipo de dificuldade, e essa dificuldade também pode estar correlacionada diretamente ao sono. Então, solta. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade. É uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Se você precisar de uma leitura com a sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem o link, né, para o meu WhatsApp. Eu teria o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, bem como vai aparecer aqui em algum local dos cards, né, a indicação do número do meu WhatsApp. Bem, na casa 3, na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos a Lua. A Lua está sobre os lírios, né, que traz aqui uma maturidade, uma luz, um brilho. Você precisa seguir a voz da intuição. As emoções estarão aqui à flor da pele. Há uma certa ilusão, vamos dizer assim, uma desconfiança ligada a uma energia do feminino. Então, se você estiver desconfiada de que alguém não está sendo sincera, honesta e verdadeira contigo, isso virá à tona, porque aqui são segredos, mistérios, meias verdades, mentiras, né? Não existe meia verdade, só existe a verdade. Então, é mentiras. Só que você já tem indício, suspeita de que essa mulher não está sendo sincera e verdadeira e honesta contigo. Mas quando essas questões vierem à tona, não tema o teu lado sombra. Então, às vezes também é disse-me-disse, fofoca, não ouvir o que os outros estão falando. A Lua sempre vai trazer questões escondidas, não resolvidas. Então, requer aqui, né, que você tenha um pouco de cuidado, principalmente a disse-me-disse. É tanto que abaixo nós temos duas energias de fogo, o 5 de paus e o 10 de paus. A Lua aqui é a representação do signo de peixes. Nós temos, pode ser uma oposição dentro do campo do trabalho, o 5 de espadas, né? Conflitos, disputa, né? A energia do combate, da competição, mas você estará superando aqui dificuldades para se aprimorar. Não se preocupe que você estará vencendo essas outras pessoas, porque esses conflitos é uma oportunidade, eu diria aqui, de crescimento e de provação. Você vibrou no passado na mudança e não fez a mudança. Então o universo vem, coloca aquela pessoinha chata, aquela pedrinha no nosso sapato, para que a gente possa querer sair um pouquinho da zona de conforto e crescer. Então, se a gente não faz as mudanças por amor, o universo vem e faz aqui essa perspectiva de mudar através da dor. E tem que soltar esses fardos, né, essas responsabilidades excessivas que há sobre você, principalmente ligada ao campo da família, a pressão, onde há outras pessoas dependendo diretamente de ti. Às vezes a gente vai se sentir sobrecarregado, incapaz de enfrentar a pressão aqui, mas o desafio é superar os teus próprios limites. Então, muito desses fardos nós assumimos por vontade própria. E se nós assumimos esses fardos por vontade própria, nós também podemos soltá-los para trazer um pouco mais de leveza à tua vida e ao teu cotidiano. E cuidado aqui com mentiras, né? Com falsidades levantadas por uma mulher. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 59, Rahahel,
O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 112 e a mensagem diz o seguinte: você poderá ganhar dinheiro de forma inesperada. Pratique sua espiritualidade. Você possui dons especiais. Tenha paciência e dedicação enquanto realiza seu propósito de vida. Mantenha um bom relacionamento familiar. Invoque este anjo para ter boa saúde e vida longa. Rahahel, anjo de número 59. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 112. Desde já, eu sou extremamente grato a ti por assistir até aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por nos apoiar aqui no canal, porque o canal só coexiste graças a você. Se possível, também se inscreva lá no nosso outro canal. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo, como vai aparecer em algum local aqui da tela, um vídeo que nós postamos recentemente, até para que a gente possa fortalecer esse canal aqui também e manter esse canal de tarô em funcionamento. Então, isso é de grande importância para nós e eu sou muito grato pelo apoio. Paz e muita luz, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.